Viva, boa tarde, sejam bem-vindos. Começa agora o debate da semana. Hoje, a título excepcional, o programa muda de moderador, mas por um bom motivo, uma vez que Ricardo Miguel Oliveira celebra esta sexta-feira mais um aniversário. Por isso, daqui vão os nossos sinceros parabéns e votos de muita saúde. Este debate que conta hoje com a presença de Miguel Silva Gouveia e Joaquim Sousa. Hoje vamos centrar-nos na data das eleições regionais, nas lideranças partidárias e na comunicação política de Paulo Cafofo. É uma notícia de última hora. O líder do PS Madeira convocou diretas e congresso no partido. Uma decisão que foi tomada há instantes e comunicada à comunicação social. Vamos ouvir essas declarações de Paulo Cafofo. Muito boa tarde, agradeço muito a vossa presença. O ruído a que temos sistematicamente assistido e que nos últimos dias teve mais desenvolvimentos e que pretende lançar dúvidas sobre a legitimidade da liderança do PS Madeira, exige, da minha parte, uma resposta clara e inequívoca ou de acordo com os valores que eu sempre defendi. A transparência, a democracia e o respeito pelas instituições, nomeadamente por esta instituição que é o Partido Socialista. Como presidente do PS Madeira e numa atitude de profundo respeito pelas regras democráticas que norteiam este partido, considero que a liderança do nosso partido, que a liderança do PS Madeira, deve ser reforçada em eleições internas antes da realização das eleições regionais. Obviamente, serei novamente candidato. Ao contrário de outros líderes partidários, não tenho medo de eleições internas, nem de outras, e é com humildade que elas me submeto e respeitarei aquela que será a decisão dos militantes do Partido Socialista. Entendo que este passo é essencial para assegurar a confiança de todos os militantes e simpatizantes, bem como para preparar o PS Madeira para a determinação e a mobilização necessárias para enfrentar os desafios que temos pela frente. Este é um momento de clarificação, mas também de responsabilização e de ação. Neste sentido, respeitando aqueles que são os prazos do Sr. Presidente da República e aquela que será a data mais próxima para a realização das eleições regionais, bem como respeitando os estatutos do PS Madeira, iremos reunir já este domingo, com caráter de urgência, a Comissão Regional e irei propor eleições internas para a liderança do partido, a tempo de o novo presidente do PS Madeira ter a oportunidade de elaborar a lista de candidatas e de candidatos à Assembleia de Deputados, à Assembleia Regional, bem como ter tempo, ou ir a tempo, de apresentar o programa eleitoral. Quero sublinhar que este é um momento decisivo para a Madeira. A nossa região enfrenta desafios que exigem estabilidade, compromisso, responsabilidade e uma visão certeira para o futuro da nossa terra. O PS Madeira é a única força política capaz de assegurar a estabilidade necessária para enfrentar os problemas e executar as soluções que a nossa região precisa e os madeirenses e os porto-santenses merecem. Bom, estas foram as declarações de Paulo Cafofo, proferidas há instantes na sua comunicação política na sede do partido, na Rua da Alfândega. Esta semana a divisão, de certa forma, veio à tona no PS Madeira. Carlos Pereira chegou-se à frente e acreditava que o facto de as eleições não se realizarem a 9 de março, ou as hipotéticas futuras eleições regionais não se realizarem a 9 de março, dava margem para que fosse possível a afirmação de uma alternativa, e o deputado eleito
por Lisboa, pressionou Paulo Cafofo e insistiu na realização de primárias no partido. Ao que parece, Paulo Cafofo cede a esta pressão. Qual é, a sua leitura, a esta comunicação de Paulo Cafofo e esta, decisão de convocar eleições internas, no partido antes das, regionais, quase que uma forma de, clarificar, a liderança, do partido? Bom, Ruben, antes de mais cumprimentar-te a ti e também agradecer a tua presença cá, dando também os parabéns ao Ricardo Oliveira, cumprimentar também o Joaquim e o Pedro, que não pode estar connosco esta semana. De facto, fomos de alguma forma surpreendidos com esta afirmação de Paulo Cafofo, até porque hoje, mesmo no Diário de Notícias, que eu tenho aqui à minha frente, Uhum. diz que Paulo Cafofo fecha a porta a Carlos Pereira, dizendo que não se iria desviar um milímetro daquilo que. Porque estava mandatado para provocar e conseguir a mudança na região. Pelos vistos, desde hoje de manhã, quando saiu este jornal, até ao fim do dia, já não se sente mandatado e apresenta mais uma vez a sua demissão de líder do PS, convocando eleições. Um, Acho que há aqui muitas incertezas em cima da mesa. A primeira é perceber se estatutariamente é possível convocar umas eleições internas a tempo de poder ser enquadráveis dentro do calendário eleitoral que, que o Presidente da República irá eventualmente anunciar na próxima semana. Recordemos que esta semana foi uma semana bastante rica e acho que ainda vamos ter a oportunidade, se Uhum, calhar, uhum. de abordar outros temas, mas foi uma semana bastante rica também politicamente. E tivemos as nossas representações parlamentares aqui do Parlamento Regional em visita ao Palácio de Belém para falar com o Presidente da República e dar a sua opinião sobre a data das eleições. Foram todos unânimes, ou pelo menos por aquilo que se percebeu, que foi tornado público, em que a data preferencial seria o mais cedo possível, portanto seria a 9 de março. Entretanto, o Então Presidente da não vai ser. República marcou o Conselho de Estado para dia 17 deste mês, portanto, o que significa que só podendo marcar as eleições para 55 dias depois da reunião do Conselho de Estado, significa que as eleições vão ocorrer no mínimo, na melhor das hipóteses, na perspectiva de mais cedo possível, a 16 de março. Sendo que 16 de março é uma data que eu acredito que o Presidente da República não queira para eleições regionais, porque significaria que a campanha eleitoral, que começa 10 dias antes, coincidiria com o sábado de Carnaval aqui na Madeira. Portanto, e a Madeira tem uma tradição bastante forte no Carnaval. Portanto, não acredito que Marcelo Rebelo de Sousa queira marcar para dia 16, muito provavelmente irá marcar para dia 23, já depois do Carnaval. eh, e precisamente no primeiro dia depois do equinócio da primavera, que são sempre pronúncios de mudança. Mas, dizia eu, e voltando aqui a esta situação, é preciso, tendo em mente essa data do dia 16, data possível, temos que saber ou ter em atenção que as entregas das listas das listas de candidatos no Tribunal Administrativo aqui do Funchal ocorrem 40 dias, até 40 dias antes dessa data, o que aponta para a data de 12 de fevereiro. Ou seja, as listas têm que estar entregues no dia 12 de fevereiro. Até Em 12 de fevereiro é impossível fazer 12 de fevereiro, estamos a congresso. falar de um mês. Concentrar um ato eleitoral num mês
Eu acho muito complicado. Agora, se isto é um pronúncio de que, efetivamente, aquilo que foi pedido também por Paulo Cafofo ao Presidente da República, que seria que as eleições fossem o mais cedo possível, se ele já mudou de opinião, se acha que agora deve-se estender esse prazo e eventualmente ser em abril, para dar a oportunidade do PS ter um ato eleitoral que não seja só para cumprir calendário, porque estas coisas, muitas vezes, e quem anda nisto há tempo suficiente, consegue perceber que muitas vezes faz encenações para, como diria Tomasi de Lampedusa, mudar tudo para que tudo fique na mesma. E pode ser que esteja numa situação parecida a essa ou não. Portanto, se for efetivamente para dar oportunidade aos partidos, havendo debate interno, havendo uma possibilidade de se encontrar soluções com algum tempo, sem ser a correr, significa que as eleições teriam que ser marcadas lá para meados de abril, para dar tempo ao PS, cumprindo os estatutos, porque ouvi dizer, pelo que ouvimos neste som de abertura, há uma comissão, um Conselho Regional marcado, ou uma comissão regional marcada já para este domingo. Uhum. Com Não, caráter de urgência. não me parece que isso cumpra os estatutos, mas por mais do que a urgência, que eu saiba, ontem saiu uma notícia no Diário de Notícias. Ninguém sentia essa urgência. Hoje, se calhar pela vossa aqui do Diário de Notícias Uhum, uhum. paginação, que de facto coloca aqui eu até ia falar sobre isso, quer dizer, numa página aparece um título dizendo que Albuquerque não desiste do apoio de Manuel António, e na página seguinte aparece que a FUF fecha a porta a Carlos Pereira. Claro, isto dá uma imagem pouco abonatória para o Partido Socialista. Se calhar foi esta a gota d'água para precipitar assim esta situação. Joaquim, peço obviamente a sua leitura a esta comunicação e decisão, que lá está, de Paulo Cafofo, mas também aproveitava a deixa para questionar se é uma forma também de Paulo Cafofo mostrar a Miguel Albuquerque que gera a sua casa de forma diferente do que o líder do PS de Madeira, embora Albuquerque tenha aberto a porta a consensos com Manuel António Correia. Bem, antes de mais, boa tarde, Ruben, boa tarde, Miguel, Celso, Pedro, Ricardo, parabéns, e ao vasto auditório da TSF, um desejo de que seja um ano marcante na nossa vida e que também, a nível político, possamos ter uma acalmia que precisamos e desejamos, sem as pequenas tricas que marcaram o final do ano passado e estavam também a marcar o início deste. Vou começar por elogiar a iniciativa de Paulo Cafofo em ouvir os militantes. Dissemos aqui no último programa de 2024 que seria importante dar a voz aos militantes, quer no PS, quer no PSD. Paulo Cafofo, quando confrontado com a entrevista de Carlos Pereira, disse que não. E há registro, áudio e de imagem disso mesmo. E se a Comissão Política Regional do PS, naturalmente refletindo sobre a situação política regional, entende que é importante que possamos ter uma maneira de fazer política diferente e, nesse sentido, legitimar as lideranças, então há que dizer bem-ajam, porque o caminho deve ser o mais correto possível para encontrarmos uma solução para todos nós. Ao contrário do que tem feito Miguel Albuquerque, que teima em continuar a tentar oferecer lugares, ao que Manuel António bem responde que não precisa de tacho nem de lugares, porque tem um projeto diferente para a Madeira. Portanto, nesse sentido, apraz-me dar os parabéns a Paulo Cafofo. Agora, provavelmente Paulo Cafofo terá alguma indicação
de que as eleições a realizarem-se serão para abril, havendo, e eu continuo a dizê-lo, a possibilidade de ainda serem mais tarde do que abril. Marcelo Rebelo de Sousa não nos tem dado grandes indicações relativamente a qual será a sua opção. O Presidente, e bem, não aceita a sugestão de 9 de março, portanto, que iria cair em cima da época de Carnaval. Portanto, teríamos eleições no dia do Trapalhão. Portanto, ou Eleições não. portanto, a campanha eleitoral, Da campanha eleitoral seria no sábado, portanto, do Trapalhão. Não é no Trapalhão. O Trapalhão é na terça-feira. Não, o enterro do. No enterro do Osso O é enterro dia do 9. Osso. Aliás, Alberto João Jardim até se Exatamente, queixou o no enterro do X Osso. que não fazia sentido Não faz fazer sentido eleições nenhum. no E enterro Marcelo do Rebelo Osso. de Sousa, efetivamente, avisado para tal, não caiu nessa sugestão que seria imediatista. Agora, há aqui um problema que me parece que o Presidente tem neste momento, que é não ficar ligado à ingovernabilidade de qualquer parte do nosso território. E a ideia, pelo menos as sondagens têm assim transmitido, que com estes atores políticos nós teremos mais do mesmo, o que traria uma situação de ingovernabilidade da região durante 14, 16 meses. E o Presidente da República não quer estar ligado a uma situação dessas. O tal ano e meio. O tal ano e meio. Depois, também me dá a entender Não é? Podemos depois falar sobre isso, que clarificar um pouco também, fazer um pouco de pedagogia constitucional. Não é um ano e meio, mas já poderíamos falaremos. ter ali eleições um pouco antes disso, mas seria altamente improvável, ainda que sendo possível. Eh, A grande questão também que se coloca aqui é que muito mal ficou, e vamos falar disso mais à frente, a situação de Miguel Albuquerque publicamente estar a oferecer lugares a Manuel António. Como já falei, a resposta de Manuel António, mostrando uma grande elevação democrática e, acima de tudo, um grande desapego por lugares, e isso provavelmente terá feito a Comissão Política Regional do Partido Socialista, que também anda na rua, como todos nós, os seus membros, e certamente não terá gostado de ouvir dizer que estão apegados aos lugares e que tudo estaria decidido. É provável, porque eleições ganha-se e perde-se, até é provável que quem está no poder normalmente leva vantagem, que Paulo Cafofo possa vir a ganhar estas diretas, se assim as ocorrerem, mas a verdade é que vai permitir a todos aqueles que não concordam com ele o debate de ideias. E isso é sempre valorativo, pelo menos para o esclarecimento da mensagem, neste caso, do Partido Socialista. Mas só para virando um pouco o tabuleiro do lado do PSD, não acha que também deveria de haver essa clarificação, tal como o PS está Eu a já o fazer? disse anteriormente, eu entendo que sim, até porque a realidade que elegeu Miguel Albuquerque nas internas do PSD no princípio do ano alterou-se radicalmente. E, portanto, nesse sentido, parece-me que seria de todo oportuno que Miguel Albuquerque desse a palavra aos militantes e não procurasse tentar eleições o mais rápido possível para se perpetuar durante mais uma série de anos no poder. Uhum. Continuando na senda do PSD, uma vez que a crise política, ou neste caso a crise partidária, não é só no lado do PS, também há, neste caso, no lado do PSD, ou talvez com mais agudizado, Com 540 militantes com à espera, não é? 540 militantes à espera de um congresso extraordinário eletivo e a deixar muito impaciente Manuel António Correia. A pergunta que eu tinha aqui para colocar é tão simples quanto esta. Não há mais ninguém para fazer frente a Miguel Albuquerque? O partido resume-se a uma só figura, ou estas duas, Miguel Albuquerque ou Manuel António? Não há mais ninguém no partido que se possa chegar à frente e se apresentar como uma verdadeira alternativa Eu, a estes dois nomes? Ruben, para o Miguel, para mim, eu por acaso tenho pena não termos cá o Pedro Coelho hoje, que seria certamente uma boa solução dentro do PSD. O PSD é um partido com muitos quadros e nesse sentido, seria importante que mais militantes o procurassem fazer. Pedro Coelho seria uma ótima solução. Foi deputado à Assembleia Legislativa Regional, foi autarca, é deputado à Assembleia da República,
tem todo um percurso político que lhe permite ser uma solução para a região. Manuel António Correia, objetivamente, que se tem afirmado nos últimos tempos enquanto voz alternativa dentro do partido, isto para falar de uma mudança de geração. eh, aliás, vive-se na ida à Presidente da República, Miguel Albuquerque, que é um sexagenário, foi com um septuagenário e com um octogenário, e mais um jovem que é o secretário-geral do partido, à presença do Presidente da República. Portanto, seria importante termos aqui uma mudança de geração, uma maneira diferente de fazer política e, efetivamente, o PSD, estou-me agora a lembrar de Jaime Filipe Ramos, seria uma solução também, é alguém que também está há muitos anos na política, liderou a JSD, é deputado há muitos anos e que também poderia ser uma solução para o PSD, para revigorar e criar uma ideia que não seja esta de meter medo aos madeirenses, de criar pânico na sociedade, que é aquilo que Miguel Albuquerque tem feito neste último ano, criando factos, alarmando as pessoas e criando na sociedade uma instabilidade que não seria necessária perante a situação que nós vivemos. Uhum. Eu Miguel, sobre o PSD, eu obviamente sou suspeito de emitir opinião, porque na verdade eu acho que o PSD precisa de uma cura da oposição. Portanto, qualquer cenário em que se conceba uma mudança de líderes ou de dirigentes, eu não acho que a mesma venha com práticas diferentes. Portanto, seja Manuel António, seja o Pedro Coelho, como foi aqui avançado, ou um conjunto dos outros candidatos que se falam aí em surdina, acho que as práticas não mudam só por se mudar a liderança. E acho que é necessário, sim, uma alternância democrática que vem escapando na Madeira há quase 5 décadas. Mas, de qualquer das formas, numa perspectiva democrática, acho que sim, não há que haver medo nem receio de discutir particularmente as ideias, porque hum, as pessoas, ou normalmente quando se discute pessoas, não estamos a falar de projetos, não estamos a falar de algo que seja mobilizador. Ainda que haja alguns messias que se pretendem eternizar nos cargos e julgando que são eles próprios o Estado. Mas não é essa a minha concepção nem de democracia nem de sociedade. Acho que nós nos mobilizamos em torno de ideias. E o debate de ideias tem sido francamente pobre na Madeira nos últimos anos. Um, para- basta verificar que estamos há um ano a discutir condições ou não, ou falta delas para governar, condições de governabilidade, andamos a discutir cargos para o partido A, B ou C, andamos a falar basicamente os únicos projetos e obras que são feitas e que vêm à luz do dia são projetos que são financiados pelo PRR, ou seja, são políticas que foram definidas já há alguns anos, até pelo governo de António Costa, pelo ex-ministro António Costa Silva, foi quem teve essa responsabilidade de desenhar o PRR. Portanto, na prática, nós não estamos a pensar a Madeira, nós estamos a analisar o médio prazo da nossa região, procurar perceber quais são os riscos, quais são as oportunidades que temos, quais são as ameaças que temos no horizonte. Perdemos o tempo a discutir pessoas, a discutir cargos, e acho que o erro, esse é um erro. É um erro e estamos todos a pagá-lo muito caro, porque estamos há mais de um ano sem evoluir, sem Sem prosperar. rumo, sequer. Há um ano sem rumo. Eu já tive a oportunidade de dizer que foi. Tivemos um ano perdido. 2024 foi um ano absolutamente perdido. no E balanço. 2025 arrisca-se a ser a segunda parte. Não é? É um novo ano perdido, porque se continuarmos a discutir pessoas, se continuarmos com acusações que são fortemente individualizadas, ataques ad hominem, em vez de se discutir ideias, porque as ideias discutem-se e discordam-se, as pessoas, quando se coloca pessoas a meio do debate, as coisas tornam-se todas muito mais complexas. Daí, em suma, se o PSD
quiser também fazer no seu seio um debate de ideias, eu acho que sim, acho que ficamos todos a beneficiar. E, Agora, não acredito que o PSD seja a solução, independentemente do que saia daí. e perante este cenário que hoje se coloca, voltando ao PS, eu tenho de lhe fazer esta pergunta. Estaria disponível para esse debate de ideias, agora que há essa abertura de palco cafofo? Quer dizer, eu nunca deixei de estar disponível. A pergunta, a questão deve ser colocada ao contrário. Eu nunca deixei de estar disponível. Aliás, as pessoas que me conhecem e sabem a minha forma de estar, na vida, seja profissional, seja política, sabem que eu sempre manifestei a minha disponibilidade, tenho honrado os compromissos que assumo, seja no Funchal, seja noutros projetos. E nas últimas 5 eleições, desde que saí, ou desde as eleições autárquicas, em que eu saí da presidência da Câmara, nas últimas 5 eleições, eu sempre me manifestei disponível para ajudar naquilo que fosse preciso. Não fui, julgo que não foi necessário ao partido, ou o partido entendeu que poderia dispensar a minha colaboração, a minha intervenção. Mas a partir do momento em que seja possível, estou sempre disponível. Sempre manifestei a minha disponibilidade para ajudar o partido e, acima de tudo, para poder ser útil na alternância democrática que faz falta à Madeira. Mas clarificando, tem intenção ou mostra intenção de se candidatar à liderança do PS? Quer dizer, eu nem sei, eu só agora que acabei de entrar aqui e ouvi que o Paulo Cafofo tinha-se demitido. Quer dizer, isto no fundo parece que é novamente 2021, em que eu tenho um discurso depois das eleições e chego à sede de campanha e ligo a televisão e vejo Paulo Cafofo que tinha-se demitido da liderança do PS em 2021. Portanto, acabou por ser quase aqui um déjà vu, ainda que agora ele tenha dito que será recandidato, mas a verdade é que ele também voltou a ser candidato alguns tempos depois. Não sei, não fecho a porta a nenhum cenário. A disponibilidade depende daquilo que for a vontade dos militantes e é preciso saber que militantes é que existem disponíveis para discutir e pensar o futuro do Partido Socialista e o futuro da Madeira. Muito bem. Avancemos então para outro dos tópicos. À partida era o tópico principal, mas fruto desta comunicação de Paulo Cafofo, tivemos aqui de inverter um pouco a ordem dos acontecimentos e até deixei passar a frase da semana que fica para o final do programa, se me permitirem. Bom, isto para fazer aqui um resumo, a semana que está a terminar fica irremediavelmente marcada pela visita a Belém dos vários representantes partidários com assento no Parlamento madeirense. Se há algo que ficou bem explícito à saída das reuniões com Marcelo Rebelo de Sousa e a atender pelas declarações dos vários partidos, é que Miguel Albuquerque não tem confiança suficiente que o suporte em caso de vitória sem maioria. Por outro lado, o líder do PS de Madeira diz que o problema é a lei eleitoral, que torna a constituição de maiorias difícil, quase que a justificar a intenção de terminar com o círculo único e a descartar o que praticamente todos afirmam, inclusive militantes do PSD, não é solução, Miguel quer que não é solução e o seu ciclo terminou. Certo é que destes encontros ficou decidido marcar o Conselho de Estado para dia 17 de janeiro e com isso apagar, por assim dizer, o dia 9 de março, como a data mais provável das futuras eleições regionais antecipadas. Isto pode querer dizer que Marcelo Rebelo de Sousa não quer acelerar o processo. Já falamos aqui um pouco sobre isto. Ao contrário do que foi solicitado por alguns partidos, começo por si, Joaquim, já que o Miguel falou, foi o último a falar, soa quase que a uma desculpa de Marcelo a ida de 2 dias aos Estados Unidos para o funeral de Jimmy Carter, quase que a justificar este adiamento do Conselho de Estado. Eu dá-me a ideia que Marcelo Rebelo de Sousa procura uma solução diferente.
Portanto, nas situações anteriores foi a marcação de eleições. No caso da República, deu tempo aos partidos para se reorganizarem, para fazer os seus congressos, as suas eleições internas. No caso dos Açores, foi um pouco mais rápido. Uh, mas daí não adveio uma solução de governabilidade, que me parece que é essa a grande preocupação que Marcelo Rebelo de Sousa terá neste momento. Uh, Miguel Albuquerque, segundo aquilo que pude apurar, não transmitiu a Marcelo Rebelo de Sousa essa mesma confiança, ainda que tenha ido acompanhado por Hugo Soares, para dar um certo cunho de que o Governo da República apoiaria, continuaria a apoiar Miguel Albuquerque à frente do PSD Madeira. Poderá Marcelo Rebelo de Sousa ter a tentação de prolongar o ato eleitoral para os idos de abril, princípio de maio? É a questão que neste momento coloco. Porque, com pressa, dá-me a entender, e a informação que recolhi, Marcelo Rebelo de Sousa não quer convocar eleições para março. Portanto, será sempre para mais tarde. Procurará informar-se e saber qual a solução que poderá haver para termos na região alguma estabilidade política. Bem, neste momento, a ideia que passa é que o PS dá esse passo em frente ao procurar legitimar a sua liderança e que o Presidente poderá fazer a sua magistratura de influência para que possa acontecer o mesmo no PSD. Nesse sentido, estou convicto que as eleições não irão ocorrer antes de 27 de abril. Miguel, acredita Sim, sim. neste cenário? É um cenário possível. A verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa já não poderá dissolver mais nenhuma vez o Parlamento Regional. Terá forçosamente que ser o próximo Presidente da República a convocar umas eleições na região autónoma da Madeira. E com o facto de ele ter atrasado, ou pelo menos não ter aceito a ideia inicial dos partidos de eleições a 9 de março, significa que ele perde essa possibilidade de voltar a dissolver o Parlamento Regional. Portanto, não tem já essa possibilidade. Mesmo que marque no dia 16 ou dia 23 ou daí para a frente qualquer data, ele entra nos últimos 6 meses de mandato, portanto, somado aos os primeiros 6 meses da Assembleia Legislativa da Madeira, com os últimos 6 meses do mandato presidencial, portanto, já não pode dissolver. Eventualmente, o primeiro ato do próximo Presidente da República poderia ser fazer essa dissolução, porque, ao contrário do que muita gente julga, e às vezes Essa tal essa clarificação tal do. clarificação que eu falava ainda há pouco, o que diz a legislação é que o Presidente da República não pode dissolver um Parlamento nos primeiros 6 meses desde a tomada de posse do Parlamento. E nos últimos 6 meses do mandato presidencial. Portanto, a legislação distingue bastante bem o mandato presidencial da tomada de posse do Parlamento. Mas há ali alguma confusão, admito que possa haver interpretações distintas. Presumo que Marcelo Rebelo de Sousa queira, de alguma forma, fazer o que ainda não foi feito, não é? Até havia, que é ter a possibilidade, se calhar, de prolongar um pouco o exercício deste governo em gestão, até eventualmente propor alguma solução de governo provisório até uma data das eleições, que possa não entrar naquela figura de gestão que pode, por alguns motivos, mais para questões de gestão corrente, ou questões que sejam de caráter mais necessário, pode criar algumas dificuldades. Já vimos que naquelas questões que são excepcionadas, como são os fundos comunitários, como são os projetos de interesse nacional e de interesse público, esses podem avançar. Portanto, na prática, aquilo que verificamos é que Marcelo Rebelo de Sousa pode estar
fazer aqui uma ginástica constitucional para fazer uns alongamentos, digamos assim, de prazo e estender as eleições lá para abril. Também não vejo que possa ser muito mais tarde, porque, entretanto, entra o ciclo eleitoral das autárquicas, que normalmente começa já em pré-campanha, no mês de junho, com listas, e são eleições muito, muito densas de uma perspectiva de candidatos, são as eleições que têm mais candidatos no país, e, e penso que abril, se calhar, ali nas imediações do 25 de abril, seria uma data que eu acharia até uma data interessante e daria tempo para qualquer clarificação que possa existir no PSD, no PS, e quem sabe noutros partidos. Uhum. Joaquim, há ainda outro aspecto que talvez não tenha merecido tanta relevância mediática. O que significa a abertura ao diálogo alternativo proposto por José Manuel Rodrigues? É uma resposta a Albuquerque, que descartou a coligação pré-eleitoral com o CDS, ao afirmar que vai sozinho a eleições? José Manuel Rodrigues é um homem peculiar, é um homem que tem uma vida política longa, eh, que fica indelevelmente marcado pela coligação em 2019 entre o PSD e o CDS, embora me queira parecer que não era essa a coligação preferida de José Manuel Rodrigues. Portanto, foi uma intenção de Rui Barreto, que desde sempre tinha uma propensão para se coligar com Acho o que se PSD. fosse, se fosse pela opinião do Zé Manuel Não Rodrigues, teria havido em aquela. 2019 Haveria uma mudança democrática. teria-se Aquele coligado conflito desse com Paulo com Cafofo. Paulo Cafofo. Não tenho grandes Até porque dúvidas. na Câmara, e eu Tu fui, tiveste essa experiência, tive sem essa dúvida. experiência, na Câmara negociámos alguns orçamentos com o Zé Manuel Rodrigues, que era lá vereador, e, sempre houve entendimentos e conseguimos chegar a. O José Manuel Rodrigues é um homem de entendimentos e nesse caso, e também é um homem que acredita na alternância democrática e, portanto, Hum, eh, hum. Acredita que bem. Acredita em que 2019 acredita acreditava como, plenamente. como Frei Tomás. Não, em Faz, 2019 acreditava plenamente. Mas pronto, faz o que ele diz, mas não faz o que ele voltando à resposta ao Ruben, mas José Manuel Rodrigues é um homem que nos habituou A ginástica à também. ginástica política. Acho que é um parlamentar da ideia de que o Parlamento é para ter vida, para se procurarem consensos, para procurar entendimentos. E nesse sentido, ele próprio não quer ficar preso a um parceiro de coligação que já o descartou também algumas vezes, vamos ser E práticos. que pode fazê-lo perder votos. Sim, neste momento, bem, isto aqui é complicado de afirmar, mas quem está hoje com Miguel Albuquerque é uma daquelas personagens políticas que não é confortável para ninguém. E isto é confrangedor de dizer, eu acredito plenamente na democracia e custa muito que o Presidente do Governo Regional esteja a terminar o seu ciclo político da maneira que Miguel Albuquerque está a terminar. Merecia pelos anos todos que tem de vida pública, merecia terminar de uma maneira diferente. Merecia sair, Mas aliás, aqui, se há coisa que Miguel Albuquerque nos habituou e nos ensinou, é que não o devemos subestimar. não Eu subestimo, não, aliás, eu não oh, diria, eu não Miguel, iria tão longe a ele dizer que ele está poderá, no fim ele do seu poderá ciclo. ganhar, inclusive, mas a verdade é que, Eu em acho que é termos de importante. ciclo político, de credibilidade que um Presidente do Governo deve ter, Miguel Albuquerque dificilmente recuperará deste último ano, de 2024, dificilmente recuperará. E nesse sentido seria importante, até porque isso se vê também no PSD e na sociedade, e ouve-se, seria importante que Miguel Albuquerque tivesse uma saída digna, que neste momento passa apenas por passar eventualmente à reforma, porque embora ele seja resiliente, Miguel Albuquerque hoje é um homem equado, é um homem muito sozinho mesmo dentro do PS. Ele tem os seus
que dali não saem e está confiante neles mesmos, mas têm um problema de conseguir passar a sua mensagem. E isso tem-se visto, esta questão de tentar meter o receio, tudo vai parar, a Madeira vai parar, se não for ele, tudo para, mas por outro lado vai a qualquer sítio e anuncia obras. Portanto, dá a ideia de ser alguém que Sim, neste momento também concordo, aliás. está Não me instável. parece, não me parece que colha muita simpatia ou sequer algum tipo de coerência quando se está aqui a levantar um fantasma do Para caos e do tudo do bloqueio da caos. Madeira. Hoje anunciar uma ponte gigante, Pedronal num pedonal, campo de golfe. Pensa. num campo de golfe. 1.600.000 euros. Portanto, é Pois, uma questão de. não me parece que seja, aliás, ainda para mais, com tantos e tantos trilhos e veredas e percursos a necessitar de manutenção, E que são aplicar uma riqueza tremenda para o turismo. Aliás, o Taco Miguel tem aplicar uns esse caminhos 1.600.000 reais euros a fazer na uma ponte. recuperação daquilo que nós temos e que é nosso e que é genuíno e não estar a copiar soluções não digo que não seja, se calhar, Se calhar até é é bonito, é bonito, é engraçado. interessante, a Aroca conseguiu colocar-se no Sim, sim. mapa, mas a Madeira tem belezas naturais suficientes que não precisa de E temos criar os artificiais. nossos caminhos reais que realmente são extraordinários. E, Uhum. portanto, todo este zigue-zaguear de Miguel Albuquerque acaba por ser descredibilizante. E José Manuel Rodrigues também não, dá-me a ideia que não quer ficar colado apenas a uma solução e, por isso mesmo, a abertura a outro tipo de soluções Menos que, a partidos radicais e sim, populistas. naturalmente. E isso ele procurou fazer logo essa mesma diferenciação. Uhum, uhum. Um, essa descredibilização de que o Joaquim falava pode ser interpretada também pelo facto de Hugo Soares ter integrado esta comitiva, ou seja, uma figura do partido a nível Sim. nacional, secretário-geral, ter-se sentado ali numa reunião onde deveriam estar representantes apenas e só Nem André dos Ventura partidos. esteve. Sim, quer dizer, eu vi o Soares no final da conferência de imprensa, à saída da sala de audiências do Presidente da República, vi-me muito desconfortável, quase que afastado da comitiva madeirense, e quando foi solicitado a interpelar, A resposta foi curta. a resposta até cometeu ali uma certa gafe, disse que a presença dele ali era significativa, quando na verdade queria dizer quase que era simbólica, que era Simbólico. simbólica. Ele disse a minha presença aqui é significativa, não respondendo à questão que lhe foi colocada por uma jornalista que colocou o dedo na ferida e disse então, depois de tantas críticas ao governo de António Costa e às saídas e aos casos de justiça e aos arguídos, etc., continua a confiar no governo de Miguel Albuquerque e ele muito ardilosamente, mas sem esconder o seu desconforto, conseguiu fugir à questão, mas pronto, lá cometeu o lápis de língua dizendo que a presença dele era significativa, quando na verdade queria dizer que era simbólica, mas se calhar era mesmo significativa, que era para dizer, bem, tenho aqui porque alguém tinha que, estou aqui porque alguém tinha que estar, e como Luís Montenegro não podia, vim eu. Curiosamente, a mesma figura que veio à Quinta Vigia Vigia. tentar demover Miguel Albuquerque, Exatamente, exatamente. de se lançar Exatamente. novamente. Naquela manhã. Uhum. Há ainda outro episódio, para fecharmos um pouco este capítulo, que não passou em claro, e certamente terão lido e ouvido até as declarações, porque Marcelo Rebelo de Sousa, momentos antes de se reunir com os 7 representantes dos partidos da Madeira em Belém, disse que não era um paraíso tão fascinante como falar de arte e cultura. O Presidente da República tinha recebido em Belém um grupo de alunos, nos encontros em Belém, é assim o nome da iniciativa. E houve quem olhasse para estas declarações como um sinal até de desrespeito para a Madeira. E são, aliás, bem em linha com o desrespeito que temos assistido, com os silêncios depois do chumbo do Orçamento Regional para 2025. Marcelo Rebelo de Sousa não se pronunciou. Há uma moção de censura aprovada em que o governo cai. Marcelo Rebelo de Sousa não se pronunciou. Remeteu de qualquer declaração para o representante da República.
Na mensagem de Ano Novo, Marcelo Rebelo de Sousa nem uma palavra disse sobre a Madeira. E depois arremata este mês horríveis para ele próprio, dizendo esse dislate de que a Madeira ia sair do paraíso para, no fundo, dizer vou ter que aturar ali uns representantes dos madeirenses democraticamente eleitos para o Parlamento Regional, o que não abona muito em favor do maior representante dos portugueses, que é Marcelo Rebelo de Sousa, e acho que deveria pôr a mão na consciência e, se calhar, um pedido de desculpas. Ficava bem aos madeirenses pela forma como nos têm tratado nos últimos tempos. Joaquim, foi infeliz o chefe de Estado. Foram inapropriadas, no mínimo. Percebo o cansaço de Marcelo Rebelo de Sousa com a situação política regional. Aliás, é compreensível, são casos a mais, é barulho a mais, são soluções a menos, é uma teimosia de um presidente do governo regional que pede uma coisa para uns, mas para ele próprio esquece o que pede para os outros, e todos nos lembramos da frase de Miguel Albuquerque, quando a situação de António Costa, em que veio dizer que António Costa não poderia fazer outra coisa porque os titulares de cargos públicos têm que estar acima dessas suspeitas, e passado pouco tempo o que lhe aconteceu, e ele agarra-se, está completamente alapado ao cargo. Agora, a frase é manifestamente inapropriada, porque aquelas 7 pessoas que ali foram, melhor, as 7 comitivas que ali foram, representam os madeirenses, representam uma parte dos portugueses. E Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente de todos os portugueses. E, portanto, por todo o respeito que tenho pelos alunos e pela arte e pela cultura, agora resolver a vida de 250 mil madeirenses é naturalmente uma das missões que o Presidente da República terá, até porque há uma estrutura de influência que Marcelo Rebelo de Sousa certamente deveria seguir, e quando começa assim, dificilmente poderá acabar melhor. Pois. Entretanto, sim, sim, Miguel. Não, não, continua. Entretanto, esta sexta-feira conhecemos um avanço na alteração à lei eleitoral. Isto pode ser importante, caso essas alterações sejam introduzidas antes das próximas hipotéticas eleições regionais. A Assembleia da República aprovou por unanimidade e na generalidade a proposta que obriga à paridade nas listas de candidatos, permite o voto antecipado em mobilidade e introduz matrizes em braille para que os invisuais possam perceber de forma autónoma a informação contida nos boletins de voto. Somos a última região do país a introduzir estas alterações. O que é que significa para a Assim, democracia? acho que é sempre positivo quando damos passos de inclusão e de representatividade mais, ou de uma melhoria da representatividade nos nossos parlamentares, com as questões da igualdade de género e da paridade que faltava à Madeira. Portanto, é tão simples, ou foi tão simples, que não se percebe porque é que não se fez há mais tempo. Joaquim. Sim, sem dúvida. São 3 questões pacíficas, de evolução natural, e que realmente só lamentamos que sejamos os últimos a adaptá-las. E, portanto, Uhum, E a uhum. mobilidade também, não é? A sem dúvida, mobilidade. sem E dúvida. foi aprovado por unanimidade no Unanimidade, Parlamento. Acho que deve ser exatamente. a primeira lei aprovada por Nesta unanimidade legislatura, nesta legislatura. sem E dúvida, aqui no Parlamento também. também foi. Eu, por motivos de ordem profissional, tive de acompanhar o debate por inteiro e há uma sugestão levantada por António Filipe do PCP que defendeu que deveríamos ir até mais longe e contemplar nesta alteração à lei eleitoral o sistema de voto em mobilidade não antecipado, tal como aconteceu nas últimas Sim. europeias. Deveríamos ter caminhado nesse sentido.
Poderíamos, mas teria que ser sempre dentro da região. Sim, sim, claro, claro, Portanto, claro. isso até poderia ser, como temos um círculo único, Era não havia pacífico, não problema, havia poderia problema, ser muito portanto. bem feito dessa E, forma. e permitiria certamente que as taxas de abstenção fossem reduzidas. Portanto, seria uma Mas medida de valor. também compreendo que a Madeira tem uma rede viária que nos permite quase estar em Sim. qualquer Num sítio em curto menos de uma espaço de hora. tempo, portanto, Também não é um problema assim tão grande, já foi a noutros tempos, mobilidade já hoje já foi. não é. Muito bem. Acabamos da forma que deveríamos ter começado, com a frase escolhida por cada um dos nossos convidados, em jeito de remate final deste debate da semana, o primeiro deste painel este ano. Joaquim, podemos começar pela tirada escolhida por si. Sem dúvida. Eu trazia uma frase e uma situação. Vou começar pela situação, e que me deixou particularmente preocupado, que é a conferência de imprensa de Donald Trump, em que ele diz que não pode garantir nada sobre o uso de coerção económica e militar para ter o controle sobre a Groenlândia, sobre o Canal do Panamá e sobre o Canadá. Portanto, ele diz que precisam desses espaços para a segurança económica dos Estados Unidos. Isto representa o fim da ordem do direito internacional que marca a segunda metade do século XX. Portanto, parece que estamos novamente na Conferência de Berlim, em que os grandes do mundo podem pôr e dispor do planeta a seu bel prazer, dá a ideia que pretende dar como solução também para a questão da Ucrânia, em que a Rússia fica com o território que tem ocupado, que eventualmente Taiwan faça parte do raio de influência da China, mas dá-me principalmente a ideia é que teremos um mundo diferente, baseado nas grandes potências económicas e militares a imporem a sua vontade sobre os restantes territórios. Depois, relativamente à frase interna, eu não posso deixar de realçar a resposta de Manuel António a Miguel Albuquerque, quando este diz: não trocamos projetos estruturais por taxos, cargos ou uma falsa união que não funcionaria. Portanto, dá-me também neste caso a ideia que Manuel António mantém a sua coerência e que, independentemente dos lugares que lhe possam oferecer, ele pretende uma mudança efetiva dentro do PSD Madeira e que a sua maneira e daqueles que o apoiam de pensar em nada se enquadra naquela que é a maneira de pensar e de agir de Miguel Albuquerque. Miguel, trouxe-nos alguma frase? Tenho uma frase, de facto, esta semana foi muito pródiga em frases e dislates, seja com estes tiques expansionistas de Donald Trump, seja o próprio presidente Marcelo Rebelo de Sousa sobre a Madeira, ou até com o fim do fact-checking com os donos do planeta, o Elon Musk e o Zuckerberg, que acabaram com o fact-check, que parece-me também algo preocupante e uma responsabilidade acrescida para quem tem a obrigação e a responsabilidade de informar com este golpe na moderação de conteúdos online. Mas a minha frase não era sobre nenhum destes três. A minha frase é uma frase que foi escrita há 153 anos e esta semana foi proferida no Panteão Nacional pela voz de uma jornalista, Alexandra Reis, na ocasião da, da Transladação. transladação, muito obrigado, de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional, que leu um excerto das farpas que ecoou pelo Panteão Nacional perante o olhar muito comprometido da classe política. E passo a citar: ninguém se respeita. Não existe nenhuma solidariedade entre os cidadãos. Já se não crê na honestidade dos homens públicos, a classe média abate-se progressivamente na imbecilidade e na inércia. O povo está na miséria. Os serviços públicos vão abandonados a uma rotina dormente. O desprezo pelas ideias aumenta em cada dia. Vivemos todos ao acaso. Portanto, 153 anos depois, Tão É atual. tão como atual. estamos. Tão atual. Muito bem, ficamos com as mensagens da semana neste debate que está de regresso na próxima sexta-feira com outro
painel. Resta-me agradecer a vossa presença, Miguel Silva Gouveia, Joaquim Sousa, muito Obrigado. obrigado. A quem nos Obrigado. ouve, um bom fim de semana. Bom fim de semana.